Bom pessoal, olá, tudo bem? Vamos começar o nosso curso grátis. Nesse nosso curso grátis nós vamos falar sobre fluxo de caixa e movimento de caixa. Nessa nossa primeira aula nós vamos falar sobre fluxo de caixa. Muitas pessoas entendem que esse conteúdo é complicado, mas na realidade é bastante simples. Basta nós entendermos o passo a passo de como que funciona o fluxo de caixa. Para ter uma noção melhor e mais ampla do que nós iremos falar hoje, temos aqui duas situações que depois nós iremos complementar, tornando em uma situação só. Quando o empreendedor, o empregador, o empresário, certo? Ele tem um olhar somente para o dinheiro que entra no caixa da empresa, e isso traz para ele uma impressão de que a empresa está faturando muito bem. Lógico que isso possa ser uma realidade, mas possa ser uma realidade também maquiada, certo? Porque o que acontece? Ele também tem que ter um olhar bastante amplo para a questão dos gastos que a empresa tem pela frente. Porque se a empresa está vendendo, lógico, ela adquiriu alguns gastos. Esses gastos podem ser no futuro próximo ou no futuro um pouco mais distante, certo? Então, quando ele tem um olhar bastante amplo para essas duas realidades, ele consegue ter uma noção mais real da situação financeira da empresa. Porque não adianta só ver o que está entrando no caixa da empresa, é preciso também ter uma noção e ver daquilo que está saindo do caixa da empresa. E o fluxo de caixa trabalha tecnicamente essas duas situações: a situação de entrada e saída de capital, certo? Do caixa da instituição. Aí nós temos fluxo de caixa, é o movimento de entrada e saída de dinheiro do caixa da empresa. Essa movimentação é que vai fazer com que a empresa sobreviva numa realidade com maior folga, menos folga, ou que esteja em tese trabalhando no vermelho, que isso é uma realidade que nenhum empreendedor quer para a sua instituição. Porque quando a empresa trabalha no vermelho, significa que os seus gastos estão sendo maiores do que as suas receitas, ou seja, o que está saindo de dinheiro do capital, do caixa da instituição, é maior do que a parte que está entrando no caixa da instituição. Então, nenhuma empresa deve trabalhar dessa forma, porque senão não consegue se manter no mercado competitivo e acirrado que nós temos aí. Nós temos a questão também muito importante, que esses registros, gente, de entrada e saída de capital do caixa da instituição, ele deve ser devidamente registrados e sem erros, porque se acontecer algum erro, possa nos trazer a impressão de uma realidade maquiada. Ou seja, vamos a um exemplo: a instituição trabalha e aí entrou no caixa da instituição em determinado período. Esse período pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser em 15 dias ou em um mês. Entrou no caixa da instituição em determinado período um montante de R$500, certo? E lá foi registrado, normalmente quem trouxe R$500, mas ele no momento de registrar as saídas, ou seja, os gastos da instituição, houve algum erro, certo? Não foi registrado da forma correta, e aí passou a ter uma realidade maquiada da situação da instituição. Porque quando vai se verificar o caixa, observa que aquilo que está registrado não bate, ou seja, não confere com a realidade que está no caixa, porque saiu uma quantidade e foi registrada outra. Então, isso é um fato bastante importante. Tem que se fazer o registro tanto das entradas e saídas de capital de uma forma minuciosa e sem ocorrer nenhum tipo de erro, porque o erro ele pode ser fatal. Quando se erra para mais, tranquilo para a instituição, mas quando se erra para menos, a instituição pode estar trabalhando de uma forma erradamente, certo? Os registros de receitas e despesas, por menores que sejam, eles devem ser devidamente registrados. Não é pensar que só devem ser registrados somente aqueles registros de receitas e despesas de maiores valores. Não, por menores que sejam os valores, eles devem ser registrados. E aí, nessa situação, vai aquele ditado: de grão em grão a galinha enche o papo. Dessa forma que é. Por menor que seja o registro, tanto que seja de receita ou despesa, ele tem que ser devidamente registrado, para que se tenha uma realidade ampla e completamente correta da situação financeira, ou seja, da saúde financeira da instituição. E aí nós temos também que esses registros, gente, eles podem ser feitos tanto em planilhas eletrônicas, que são registros mais simples, podem ser feitos nas planilhas eletrônicas lá no Microsoft Excel,
certo? E podem ser também umas planilhas feitas de uma forma mais avançada, que já existem sistemas de automação comercial e sistemas de gestão financeira online que proporciona à instituição fazer o registro financeiro da sua instituição, tanto de entrada quanto de saída, e aí dá uma situação real, um saldo atualizado de como que está a situação financeira da empresa em determinado período. Olhando por esse lado, nós temos que ter a noção de que é um fator extremamente importante. Quando se trabalha com receitas e despesas, ou seja, o que são receitas? Receitas são entradas de capital no caixa da instituição e despesas são saídas de capital do caixa da instituição. Quando se trabalha com essa realidade, nós temos que ter a noção de que as receitas, elas trabalham em dois parâmetros, previstos e realizados. O que seriam esses dois parâmetros previstos e realizados? A instituição vendeu. Lá vendeu, suponhamos, R$500 em determinado período, em um dia, certo? E aí ela vai receber posteriormente. Esses R$500 ele deve ser anotado como previsto, porque a instituição vendeu, mas ela não tem a certeza se irá receber esse valor, certo? E aí nós temos também o outro parâmetro desse mesmo bloco, que são os valores realizados, que são aqueles valores que a empresa realmente recebeu das suas vendas. Já as despesas, elas são valores somente realizados. Se a empresa contrai uma despesa, a empresa não tem que decidir se vai pagar ou não, ela tem que por obrigação pagar. Então nós temos que ter a noção desses dois parâmetros. Receitas, certo? Elas são trabalhadas no parâmetro previsto e realizado. Previsto é aquilo que eu tenho a previsão de receber, e realizado é aquilo que eu realmente recebi das minhas vendas. Já as despesas, ela trabalha em um único parâmetro, somente realizado. Contrair uma despesa, eu tenho automaticamente a obrigação de efetuar esse pagamento, de cumprir com aquele compromisso que eu arquei. Então, somente o parâmetro realizado. Tem um pauzinho. Na sequência, nós iremos falar sobre as vantagens do fluxo de caixa. Entre as inúmeras vantagens que temos no fluxo de caixa, selecionamos aqui algumas e vamos vê-las passo a passo. A primeira vantagem é que o empregador, o empreendedor pode prever, planejar e controlar todas as ações da sua empresa mediante as informações geradas por esse fluxo de caixa, certo? Uma vez que lá nos mandamentos da administração ele diz que o primeiro mandamento é o planejamento. Nada se faz na administração sem antes planejar. Por quê? Isso é forma para o sucesso? Não. Isso é uma ferramenta que possibilita minimizar as chances de erro dentro da instituição. E uma vez que o empregador ou empreendedor ele tem as informações financeiras da sua instituição, como as entradas e saídas de capital, ele pode prever as ações que serão feitas, pode planejar as ações que serão feitas e pode controlar todas essas ações a partir do seu planejamento. Certo? É um ciclo que se segue para fazer todo esse planejamento, esse controle e prever essas ações que serão realizadas. Segunda vantagem, descobrir se está trabalhando com aperto ou folga de capital. Lógico, quando eu tenho a noção correta do que entrou e do que saiu do meu caixa, e quando eu tenho a real situação de quais são as minhas despesas e receitas, certo? Eu consigo descobrir se o meu caixa está trabalhando com aperto ou com folga. Lógico que quando as informações são registradas da forma correta e sem acontecer nenhum tipo de erro, para que não fiquem maquiadas essas informações. Eu posso também antecipar as decisões de acordo com as informações que o meu fluxo de caixa me deu, certo? Uma vez que quando eu estou trabalhando com folga de capital no meu fluxo de caixa, eu posso pensar em algumas ações que venham a incrementar a minha instituição. E quando eu estou trabalhando com aperto, eu também posso pensar em outras ações, certo? Que venham a melhorar esse meu caixa em relação ao capital. Posso também verificar a possibilidade de realizar promoções, isso de acordo com o que diz o meu caixa, se eu estou trabalhando com aperto ou com folga de caixa, sendo que as promoções são ações que muitas vezes visam colocar em evidência determinado produto ou serviço que eu estou lançando na minha instituição, e outras vezes é simplesmente para a questão de queimar o estoque.
para chamar maior quantidade de pessoas, para fazer com que essas pessoas, ao irem ao encontro dessa promoção, consigam visualizar outros produtos e outros serviços disponibilizados pela minha instituição. E isso também faz com que gere uma renda extra para a minha instituição e, dessa forma, entre mais capital no meu caixa. E serve também para confirmar se os recursos próprios da minha instituição são suficientes. Ou, se não são suficientes, de que forma eu posso trabalhar para correr atrás de recursos de terceiros, de pessoas que queiram investir no meu negócio, de instituições financeiras que tenham a disponibilidade de caixa para investir no meu negócio. Todas essas vantagens, elas são mediante as informações que o fluxo de caixa dá para o seu empreendedor, dá para o seu empregador, através de informações corretas, sem algum tipo de maquiagem das informações. E aqui, por último, nós vamos falar entre os diversos tipos de fluxo de caixa. Nós vamos aqui focar em dois tipos de fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa projetado e o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa projetado, o nome já diz, é um projeto, é um planejamento. Ele diz o quê? Além de conhecer as entradas e saídas, serve para planejar ações futuras da instituição. A partir do momento que a instituição conhece lá a sua realidade do caixa, o que entra e o que sai no caixa da sua instituição, ele pode, através disso, planejar algumas ações para o futuro, que seja próximo ou mais distante. E aí, logo após, vem a questão do fluxo de caixa livre. Que o fluxo de caixa livre, ele mede a capacidade de geração de capital. Uma vez que eu posso projetar ações para o futuro, eu também posso medir a minha capacidade de geração de capital. E essa geração de capital pode ser a curto prazo, certo? Dentro de um período máximo de 30 ou até 60 dias, a médio prazo e a longo prazo. E aí essa geração de capital, ela vai depender das ações que eu vou planejar para o futuro. Se será a curto, médio e longo prazo, a minha capacidade de medir o caixa também será trabalhada dessa mesma forma. E aí, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês vão receber a atividade, façam a atividade, anotem as dúvidas para que na próxima aula nós possamos corrigir a atividade e tirar todas as dúvidas de vocês. Abraço!